Pessoal, bom dia, bom dia! Hoje a gente vai começar um novo ciclo dentro da botânica, que é justamente a parte voltada para a histologia vegetal. Então a gente vai começar, essa é a primeira aula de histologia. O professor Henrique vai gravar uma segunda aula também, então é importante que as duas aulas sejam assistidas nessa semana. E essa primeira é justamente sobre tecidos meristemáticos e tecidos primários. Então a gente vai compreender o que isso significa. Quando a gente começa a analisar esse termo histologia, ele se refere exatamente ao estudo tanto da formação quanto da constituição de tecidos das plantas. Quando se fala em um tecido, a gente está se referindo basicamente a um conjunto de células especializadas. Elas são normalmente semelhantes e são adaptadas para realizarem determinadas funções. A gente tem aí um conjunto então celular onde as células são parecidas e elas desempenham, na sua grande maioria, a mesma função. Quando a gente começa a analisar tudo isso, nós temos 8 tecidos vegetais, os 8 principais listados aqui. Os meristemas, que são tecidos voltados para crescimento. O parênquima, o colênquima e o esclerênquima, que são tecidos especializados em preencher espaços, sustentação e também no armazenamento de reservas. O floema e o xilema, que são tecidos de condução. Nós normalmente nos referimos a eles como vasos condutores, justamente porque são tecidos especializados na condução de seiva vegetal. E, por fim, a epiderme e a periderme, que são tecidos de revestimento. Então, nós vamos começar analisando exatamente os meristemas, esse primeiro tecido aqui, e ele tem algumas peculiaridades. O meristema, ele é um tecido vivo. Isso vai ser muito importante a gente ressaltar dentro da histologia vegetal, porque, curiosamente, nós temos tecidos vivos e tecidos mortos nas plantas. Algo muito parecido com o que nós encontramos, por exemplo, em nossa pele. A camada mais externa, a camada queratinizada de nossa pele, é composta basicamente por células mortas que vão se descamando. Nas plantas, nós temos alguns tecidos que são tecidos mortos, né? Tecidos em que houve uma hipermeabilização celular e as células acabaram morrendo, mas, graças à parede vegetal, elas permanecem ali. A parede celulósica é extremamente importante nesse sentido. Ao analisarmos então esse primeiro tecido aqui, os meristemas, eles basicamente representam tecidos de crescimento. Então, ele vai estar sempre presente nas áreas onde ocorre crescimento por multiplicação celular. O que é interessante, quando nós falamos de células meristemáticas, há uma peculiaridade interessante que é o fato de serem pluripotentes. Isso significa que elas têm alta capacidade de diferenciação em outros tipos celulares. Então são células praticamente indiferenciadas, como a gente observa aqui embaixo. Células meristemáticas iguaizinhas, basicamente não há uma diferenciação morfológica entre elas, a parede celular é bastante fina, então a gente observa isso aqui também, o núcleo muito volumoso e uma alta capacidade multiplicativa. Isso é extremamente importante porque quando nós falamos, por exemplo, em embrião lá no interior da semente, nós vamos analisar alguns meristemas presentes ali naquele embrião. Então, o que é importante nessa situação é exatamente o seguinte: ao contrário dos animais, a produção de órgãos vegetativos como ramos, folhas e órgãos reprodutivos como as flores, essa produção é contínua ao longo da vida da planta. E isso acontece graças aos meristemas. Então a planta ela não para necessariamente um crescimento. A gente observa essa parada de crescimento nos animais, mas nos vegetais esse crescimento continua. E aí, quando nós analisamos os tipos de meristemas, nós temos algumas situações importantes. Um meristema bem inicial é o chamado meristema apical. Ele promove um crescimento vertical da planta. Qual é a origem dele?
Essencialmente, o embrião da planta vai ser a parte terminal, né, a parte apical do caule e a parte apical da raiz, o ápice dessas estruturas. Então, em um corte transversal na semente, o que nós observamos na parte embrionária é justamente isso aqui. O que nós temos nessa estrutura, basicamente? Aqui embaixo, o meristema apical da raiz. Essa vai ser a região que vai originar a raiz. Quando nós analisamos esta área aqui, esse é o meristema apical do caule. Então vai representar a parte mais alta do caule durante o crescimento. E aqui a gente tem três estruturas importantes. Essa parte acinzentada é o procâmbio. É exatamente o tipo de meristema que vai originar os vasos dessa planta. Vai originar o xilema e o floema. Da mesma maneira que nós temos lá os tecidos embrionários, né, os folhetos embrionários lá nos animais, em que nós vemos ectoderme, mesoderme, endoderme, aqui nós temos o meristema apical dando origem aos meristemas primários. E o procâmbio é exatamente um deles, originando o xilema e o floema, originando a parte vascular da planta. Nós temos aqui, nesse revestimento, o que a gente observa bem aqui nessa área destacada, é justamente a protoderme. É um tecido de revestimento inicial, um meristema primário, que vai originar a epiderme e a periderme, exatamente os tecidos com um papel de revestimento na planta. E aqui, em amarelo, exatamente o meristema fundamental. Recebe esse nome porque ele vai originar os tecidos que têm um papel de preenchimento, sustentação e reserva, que são o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Esses três tecidos são originados, então, a partir desses meristemas primários. Seriam uma espécie de tecido embrionário no caso da planta. Ao analisarmos esses meristemas, o que a gente vai observar à medida que a planta cresce? O meristema apical do caule vai formar o que é chamado de gema apical do caule. É um meristema primário. As gemas laterais são os locais onde nós teremos ramificações. Justamente a gente observa aqui no embrião também essa estrutura que vai formar cada uma das ramificações. E lá na raiz, a gema apical ou meristema apical da raiz, exatamente o local de crescimento da raiz. Então, nesse mecanismo, como são tecidos meristemáticos, o crescimento vai ser contínuo. Há também uma situação interessante em plantas nos chamados vegetais superiores, as gimnospermas e as angiospermas, os meristemas secundários. Esses meristemas secundários serão tema da aula do professor Henrique, que é recomendável assistir logo após esta aula, exatamente para uma continuidade do raciocínio. Então, nós vamos passar esse slide exatamente porque o professor Henrique ele vai, a partir daqui, iniciar exatamente a explicação sobre os tecidos secundários. De uma forma geral, o que vai ser importante nós sabermos nesse sentido? As plantas podem apresentar um crescimento apenas em altura, um crescimento apenas vertical. É justamente o que a gente observa em plantas, né, que são conhecidas como monocotiledôneas. Então a gente observa isso aí, por exemplo, no milho, a gente observa essa situação na cana-de-açúcar. Elas têm um caule um pouco mais fino e crescem apenas em altura. As chamadas dicotiledôneas herbáceas, como a gente encontra muitas vezes aí algumas plantas como o grão-de-bico, elas têm aí um crescimento apenas em altura também. Não há um crescimento em espessura. Nas plantas que têm um crescimento em espessura, justamente as gimnospermas e as dicotiledôneas lenhosas, o que é isso? São aquelas plantas perenes com caule mais grosso, apresentam um crescimento secundário.
é um crescimento em grossura, um crescimento em diâmetro, e produzem a madeira de fato, que é algo que o professor Henrique vai enfatizar bastante na aula dele, que é importante assistir logo após essa também. Então, ao analisarmos os tecidos de uma forma geral, o que nós vamos ter basicamente isso aqui. Os meristemas primários são aqueles tecidos embrionários, os meristemas apicais, tanto da raiz quanto do caule, que vão originar protoderme de revestimento, meristema fundamental, que vai originar os tecidos de preenchimento, sustentação e reserva, e o procâmbio, que vai originar a parte vascular da planta. Então, a gente começa analisando agora como esses meristemas primários dão origem a esses tecidos primários. Como a protoderme forma epiderme, como o meristema fundamental dará origem aos parênquimas, ao colênquima e ao esclerênquima. E como o procâmbio vai formar exatamente o xilema primário e também o floema primário, como esses tecidos irão atuar. Então, vamos lá. Começando com o parênquima. O parênquima é também um tecido vivo. O parênquima é muito parecido com o nosso tecido conjuntivo, justamente preenchendo espaços. Então a gente observa as três funções principais: um preenchimento de espaços, uma reserva de substâncias e também um local de ocorrência de fotossíntese. E ele é encontrado basicamente em todos os órgãos da planta. Raiz, caule e folhas possuem parênquimas. Então, vamos dar uma olhadinha nos tipos de parênquima. Há um parênquima de preenchimento, que realiza o preenchimento de espaços entre os tecidos. Então, por exemplo, essa região mais interna nós chamamos justamente de medula. Se a gente fizer um corte transversal em um caule, a gente vai ter aqui a área de revestimento, a epiderme, vamos ter os vasos, e aí o que nós vamos encontrar é exatamente a medula, que está com espaço preenchido aqui, e a área do córtex, essa área mais superficial, logo abaixo da epiderme da planta. Então isso é parênquima de preenchimento. Algo muito parecido com um tecido conjuntivo de animais, em que nós temos justamente um preenchimento ali, com algumas fibras elásticas, algumas fibras reticulares, então muito parecido com a nossa área subcutânea, quando nós observamos. Ao analisarmos, por exemplo, o parênquima clorofiliano, esse aqui é tipicamente presente nas folhas, ele é encontrado numa região que a gente chama de mesófilo foliar. O que é esse mesófilo foliar? É essa área entre a face superior, então essa aqui a região de cima da folha, e essa aqui a região de baixo da folha. Então o que está no meio, cheio de cloroplastos, é exatamente o parênquima clorofiliano. Como a folha é basicamente uma laminazinha em que a luz atravessa, exatamente esse parênquima clorofiliano vai ter um papel importante, porque ele vai absorver essa luminosidade, já com essa grande quantidade de cloroplastos, a função básica vai ser exatamente a ocorrência da fotossíntese. Então esse é um ponto importantíssimo do parênquima clorofiliano. Um outro parênquima importante é o parênquima de reserva. E aí cabe a gente ressaltar algumas peculiaridades desse parênquima aqui. Ele vai guardar algumas substâncias. Então, por exemplo, quando nós cortamos uma batata e vemos aquela parte interna da batata, aquilo ali é uma grande reserva de amido. Então a gente tem ali um parênquima amilífero, é aquele tecido, é a parte que a gente cozinha da batata e nós comemos esse parênquima amilífero. Há um parênquima aquífero nos cactos. Os cactos, quando nós fazemos um corte, o tecido que preenche aquela parte interna do caule, ele tem muita água. É justamente uma reserva, é o parênquima aquífero. E há, em algumas plantas, como os aguapés, que nós temos em grande quantidade aqui no Lago Paranoá, o que a gente vai observar é que os aguapés flutuam.
Por que isso? Porque há um espaço entre as células, é justamente esse parênquima aerífero. Então é bem fácil da gente lembrar. Amilífero armazena amido. Aquífero vai armazenar água. Aerífero vai armazenar gases, né? Basicamente o ar armazenado ali. Então acaba sendo bem fácil de associar a esse parênquima de reserva. Há um outro tecido importante, também derivado lá do meristema fundamental, que ele vai auxiliar basicamente na resistência e na flexibilidade aos órgãos da planta. Então é uma função interessante aqui pelo seguinte, ele vai dar resistência, por exemplo, na base das folhas. Quando você puxa uma folha e ela simplesmente não cai, né, o que a gente vai observar é que há colênquima ali presente. Mas a situação bastante interessante é que ele vai dar também uma flexibilidade a diversos órgãos. Então, por exemplo, em algumas plantas trepadeiras, nós encontramos essa estrutura aqui, que é chamada de gavinha. Essa gavinha é uma espécie de gancho retrátil e bem flexível que vai permitir que as plantas trepadeiras comecem a acompanhar o crescimento de caules, comecem a subir, por exemplo, em muros e em cercas. Isso acaba facilitando bastante e é um tecido extremamente flexível, porém muito resistente. Então é o típico colênquima, também um tecido vivo. Ao analisarmos aí um pouco mais esses tecidos de preenchimento, sustentação e reserva, a gente chega a um tecido morto. E parece estranho quando a gente fala, mas na planta vai ter tecido morto? Tem. Na realidade, o esclerênquima ele é um tecido morto pelo seguinte, ele vai ajudar muito na sustentação e na proteção dessa planta. Por que isso? A parede celular ela é bastante resistente, a parede de celulose. Só que, à medida que a planta vai crescendo e vai envelhecendo, vai endurecendo algumas partes, isso significa que ela vai sendo impregnada por uma resina, um polímero chamado lignina. O que essa lignina faz? Vai dar hipermeabilização e rigidez ao tecido. É muito parecido com o que acontece com as nossas áreas queratinizadas da pele. Então a área daquela parte mais grossa, então aquela pele ali no cotovelo, nos joelhos, fica um pouco mais endurecida, é uma pele queratinizada. Nas plantas, o que a gente vai observar é que, guardadas as proporções, logicamente, o que nós vamos ter é a lignina, uma resina que vai impermeabilizar e conferir rigidez a esses locais. Só que existe um preço para isso. A impregnação por lignina causa a morte da célula. Daí a razão de nós afirmarmos que o esclerênquima é um tecido morto. E embora a parte interna da célula esteja morta, a parede de celulose permanece. Então fica um tecido bastante fibroso e promove uma sustentação esquelética ao vegetal. Isso significa que o esclerênquima, guardadas as proporções, além de lembrar bastante aquela camada queratinizada da pele, ela lembra também um pouco nossas células ósseas, que são bastante rígidas, logicamente, com a diferença que o nosso tecido ósseo animal, é um tecido vivo. E aqui, como a gente estava comentando, já que ele foi impregnado por lignina, é um tecido morto. Algumas situações bem interessantes envolvendo as fibras esclerenquimáticas. A gente usa muito na produção industrial, principalmente na indústria têxtil, linho, ráfia, juta, sisal e a própria piaçaba, que é usada para fazer uma série de vassouras, por exemplo, normalmente são utilizadas aí na indústria têxtil. Então a gente vê aqui o linho usa muito em roupas. Do agave a gente tira o sisal, que é um material que é muito usado para fazer tapetes e cortinas também. A juta tem fibras aí normalmente extraídas para fazer cortinas, a cortina de juta, os revestimentos de juta são bem resistentes. E a piaçaba, que a gente usa muito em vassouras e escovas para limpeza de casa. Todos eles são fibras esclerenquimáticas.
Quando a gente analisa um outro tipo celular, o que a gente vai observar é que existem também os chamados esclereídeos, ainda tipos celulares lá do esclerênquima. Mas elas são encontradas mais isoladas, às vezes em grupos entre células de preenchimento. Um exemplo que a gente encontra nisso é a pera. A pera tem uma parte mais endurecida na área central. Então ali é uma parte onde há bastante esclereídeos, tem bastante esclerênquima naquela região, o que deixa um pouco mais fibroso, na maioria das vezes um pouco mais duro para mastigação, geralmente é uma parte que as pessoas não gostam muito. Avançando um pouquinho mais, a gente tem aí a epiderme. A epiderme é um tecido de revestimento, é um tecido vivo. A origem é lá daquele tecido mais externo, um tecido de revestimento, que é a protoderme lá no embrião. Ele faz o revestimento aqui, essa epiderme, a epiderme na raiz, no caule, nas folhas, nos frutos. Na maioria das vezes, há uma única camada de células. É algo que a gente vai observar encontrando inclusive algumas estruturas. Olha só, num corte transversal da folha, se a gente fizesse um corte como esse aqui na folha, a gente vai encontrar epiderme superior e epiderme inferior da folha. Então está revestindo tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E há algumas estruturas especializadas que estão listadas aqui, cutícula, estômatos, tricomas. Vamos dar uma olhadinha nelas. A cutícula é uma camada de cera, uma camada lipídica presente na superfície das folhas, de algumas folhas, e ela é bastante importante para impedir a perda de água, minimizar a perda de água por transpiração. A gente encontra, por exemplo, muita cera em algumas plantas. Algumas delas a gente até usa para aspectos industriais. Então, por exemplo, a carnaúba. As folhas de carnaúba têm uma grande camada lipídica, uma cutícula bastante grossa, em que nós extraímos a cera de carnaúba e usamos muito em polimento automotivo, por exemplo. Na couve-flor, normalmente as folhas de couve são praticamente impermeabilizadas na superfície, graças a essa cutícula. Não é uma impermeabilização completa, senão mataria as células, mas é uma impermeabilização que minimiza a perda de água. Os estômatos são poros na parte inferior da folha. Aqui está, por exemplo, um estômato. É uma especialização da epiderme também que permite trocas gasosas, as trocas de absorção de CO2 e liberação de oxigênio após a fotossíntese, justamente ocorrem através dos estômatos. E também é um poro por onde a transpiração ocorre. Há os chamados tricomas. São pelos na epiderme que auxiliam na redução da perda de água. Eles têm vários formatos aqui numa visão microscópica. A gente tem aí exatamente esses pelos com esses formatos. E, por exemplo, naquelas folhas onde há uma camada bem fininha de pelos, são chamados tricomas. A gente vê isso nas folhas de violeta, por exemplo. Os hidatódios, muito comum nas plantas conhecidas como jiboias, normalmente eliminam o excesso de água no interior da folha. Acontece algo como nessa foto aqui. O que a gente observa nessa situação? Gotículas saindo nesses poros laterais que são os hidatódios. Isso acontece muito quando a pessoa exagera na hora de regar a planta. Há uma grande absorção de água e aí este excesso acaba sendo eliminado por esses poros especiais que são os hidatódios. E muitas vezes a gente encontra também plantas cujas folhas têm glândulas. São tricomas, pelos especializados em liberar aromas que atraem polinizadores. Então é muito bacana isso aí. Quando a gente encontra, por exemplo, uma flor que tem um odor bem característico, um odor bem forte, isso significa que naquela epiderme da flor nós vamos encontrar várias glândulas. São tricomas, pequenos pelos, mas especializados em liberar aromas. Então é uma glândulazinha aqui e libera o aroma. Os aromas florais, por exemplo, são liberados por essas glândulas.
Lá nas raízes, há epiderme também. E o que a gente vai observar é uma série de pelos absorventes. Isso aqui favorece a absorção de água e a grande importância dele. Aumenta a superfície de contato e a absorção de água. Se não houvesse essa região de pelos absorventes, certamente a absorção de água seria muito, muito menor. Então eles são uma estrutura fundamental para a sobrevivência da planta, já que confere às raízes essa capacidade de absorção. E a gente chega aos tecidos, que são os tecidos de condução. O xilema ou lenho, que curiosamente é um tecido morto, ele também é bastante lignificado, então significa que ele é impermeabilizado, e ele vai ser o grande responsável por transportar a seiva bruta, vai conduzir água e sais minerais. Normalmente o que a gente vai observar é que há tipos celulares chamados de elementos traqueais, e eles garantem, basicamente, a condução dessa seiva em direção para cima, exatamente aí das raízes em direção às folhas. Esse mecanismo de condução nós vamos estudar no quarto período ainda, na parte voltada para a fisiologia vegetal. O outro tecido vegetal é exatamente o floema ou líber. Ele é um tecido vivo. E qual é a grande diferença entre eles? Esse aqui conduz a seiva elaborada, é a matéria orgânica, basicamente glicose e água. Vai levar das folhas para as outras partes da planta, predominantemente no sentido descendente. Nós vamos analisar também a condução da seiva elaborada na fisiologia vegetal daqui a algumas semanas. Como é essa organização dos tecidos vasculares nas plantas? Então, o que a gente observa? Nós temos uma epiderme revestindo aqui. Se nós pegarmos um corte do caule e fizermos uma análise, o que nós vamos ver? O córtex, que é basicamente parênquima, nessa região amarela. Aqui, nesta região rosada, nós temos o floema. Na região azulada, o que nós temos aqui é basicamente o xilema primário. E entre eles há um tecido de preenchimento que nós chamamos de câmbio vascular. É o que vai garantir, muitas vezes, o crescimento também em espessura em plantas que são de maior porte. Esses tecidos sempre vão encontrar uma organização como essa. O floema é sempre mais periférico e o xilema ocupa uma posição mais central. É algo que nós vamos reforçar bastante em nossas aulas sobre a fisiologia vegetal. Aqui, para nós encerrarmos essa primeira etapa dos estudos de tecidos vegetais, em um corte de um caule, o que nós vamos observar? Área central em vermelho, xilema. Área periférica em verde, o floema. Então, a grande importância que nós observamos aqui. Xilema conduzindo seiva bruta para cima. Floema conduzindo seiva elaborada predominantemente para baixo. Então é algo que nós vamos conversar muito sobre isso ainda, que o xilema predominantemente sobe e o floema predominantemente desce. Então é algo que nós vamos conversar um pouco mais, mas esse é assunto para as próximas semanas. Nós ficamos por aqui e, exatamente, o professor Henrique vai dar continuidade com os tecidos secundários. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal. Até a próxima!